Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fatisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fatisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos. É como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública, sempre com a sua companhia, a sua audiência e o seu apoio. Hoje, o início do ano novo, 2015, o primeiro programa deste ano, o ano 3 anos consecutivos que estamos aqui no canal 19 da NET, TV Santa Maria. Muito obrigado, eu sempre agradeço a todos vocês que nos apoiam, que estão sempre conosco. Hoje estamos com mais um convidado aqui nos nossos estúdios para mais um assunto muito importante que se refere à segurança pública. O nosso agradecimento também aos nossos apoiadores culturais. Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Uglione, 75 anos acelerando sonhos. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente. A Intexol é do grupo Agrimec. Unidas, aluguel de veículos, é como tem que ser. Hotel Morotim, com o seu jeito de ser. E Casa do EPI, compromisso com a segurança do trabalhador. Bem, hoje estamos aqui com, mais uma vez, o nosso convidado que está sempre também nos apoiando e cada vez que fizemos o convite, ele aqui está conosco para um bate-papo sempre descontraído e com o seu conhecimento jurídico e também das diversas formas que ele está inserido na comunidade de Santa Maria. É o Dr. Daniel Toneto, advogado criminalista, professor universitário e que agora, durante o ano de 2014, aceitou o convite para ser o coordenador da FT de Segurança Pública junto à DESB, a nossa Agência de Desenvolvimento de Santa Maria. Desta forma, então, Toneto, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e sempre atendendo o nosso convite. Toneto, nós sabemos, sempre eu falo aqui para os nossos telespectadores que a gente sabe que nós temos uma agenda sempre correndo, mas tu achas sempre um tempo para dar um bate-papo, fazer um bate-papo com a gente aqui. Eu agradeço sempre a tua amizade e o teu carinho. Toneto, hoje o nosso bate-papo aqui, vamos fazer o que? Uma retrospectiva, vamos verificar aí dentro dessa tua caminhada de 2014, qual a avaliação que tu fazes, né? Qual o diagnóstico que tu tirou de todo 2014 e quais as perspectivas que nós temos aí para 2015 dentro de toda esta área aí que tu tem um vasto conhecimento. Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez na TV Santa Maria
essa emissora que eu tenho um carinho enorme, que desde a sua criação eu estive junto. E o sucesso não é por acaso. Meu amigo Vargas, até é difícil por palavras falar a amizade que eu nutro pela tua pessoa. Um cidadão extremamente exemplar em Santa Maria, que durante toda a sua vida foi dedicado à segurança pública, à sua família, e hoje nos brinda com um vereador diferenciado, que efetivamente está no Legislativo para fazer a diferença e cada vez mais de forma mais honesta, de forma mais clara, e saiba que tu é uma honra para todo santamariense. Obrigado, Toneto. Muito obrigado pelo carinho. Toneto, durante o 2014, nós tivemos aí, no encerramento de 2014, no nosso último programa aqui, eu trouxe o subcomandante do 1º Regimento, o Major Paulo Antônio, né, que estava respondendo pelo comando do regimento. E nós não poderíamos deixar de fazer uma pergunta a ele, Toneto, a respeito dos 50 homicídios que culminou durante o ano de 2014. E nós já iniciamos o 2015, agora já também com homicídios aí e tudo mais. E tu sabes melhor do que eu, nós fizemos aí uma medida, né, do grau de segurança, como se faz um diagnóstico da segurança pública através de homicídios, né? No qual eu não concordo de forma plena, né? Porque eu acho que o homicídio, sim, é um fator mais importante porque ele retira a vida, né? Mas existe evidentemente que outros fatores para nós medirmos toda essa sensação de segurança para uma comunidade. Mas enfim, começou aquela fase lá, o janeiro de 2014, um homicídio atrás do outro. Nós estávamos contando aí que a cada um dia e meio estava acontecendo um homicídio em Santa Maria, e tudo isso acaba, sim, causando um impacto psicológico muito grande na comunidade. Como foi a tua leitura, Daniel, dentro desse ano de 2014, principalmente na parte de homicídios aí? Foi um ano extremamente difícil. Eu me recordo, Vargas, em abril do ano passado, tu deste uma entrevista e tu falaste que se continuasse naquele ritmo, nós teríamos 100 homicídios. Exatamente. Me recordo dentro da contagem que estava tendo. Perfeito, né? Foi nesse momento que nós todos nos reunimos, nós participamos de inúmeras reuniões, e o que eu vi do lado positivo é que eu posso afirmar, tu também pode, que nunca na história de Santa Maria as forças de segurança pública estiveram tão unidas. Polícia Civil, Polícia Militar, sem dúvida, Polícia Federal, SUSEP, empresários, políticos. Teve reuniões dentro do Poder Judiciário, que nós estivemos juntos. E naquele momento, Santa Maria estava assustada. E deveria estar, evidentemente. Se nós pegarmos anos anteriores, e não muito distante, nós tínhamos 10 homicídios, 11 homicídios, 8 homicídios, e culminamos em 2014 com 50 ou 51 homicídios. Foi. Então foi um marco impressionante. Muitos problemas foram diagnosticados, mas não bastava simplesmente achar o problema, que é um pouco mais fácil, o mais difícil é achar a solução. Nós conseguimos, e tu participou de praticamente todas as reuniões, Vargas, unirmos as forças de segurança. Nós tínhamos também um problema em Santa Maria de não termos um juiz da execução criminal. Esse foi outro fator, né? Esse foi um fator extremamente problemático. Por que isso? Porque grande parte dos crimes que aconteciam eram de presos do regime aberto e do regime semiaberto. Era muito difícil para o juiz anterior, ele era titular da 3ª e da 4ª vara criminal, mais da execução criminal, era praticamente impossível. E veio um juiz novo e nos brindou com seu excelente trabalho, o Dr. Fábio, um juiz extremamente competente. Com a chegada desse novo juiz, com a união de todas as forças de segurança, basta anotar o período e ver que o número de homicídios caiu expressivamente. E se continuasse naquele ritmo, nós fecharíamos, como tu falaste, Vargas, com 100 homicídios a mais. O que foi a grande preocupação de todos nós naquele período? Uhum. Se pegássemos as 3 cidades brasileiras mais violentas hoje, que infelizmente estão entre as 10 cidades mais violentas do mundo, exceto aqueles países que estão em guerra, que não fazem parte dessa pesquisa, todos começaram como Santa Maria.
com um número expressivo do aumento do homicídio, muitos deles praticados por presos do regime aberto e semiaberto e, infelizmente, devido também ao tráfico de drogas. Qual é o problema disso? No momento em que traficantes, que presos começam a matar pessoas, eles começam a dominar territórios. E com isso, eu não preciso dizer mais o que acontece com a cidade. Muitas pessoas nos falavam, Vargas, né? Pessoas, claro, que não ligadas à segurança, nos abordavam na rua, me recordo algumas vezes. Deixa essas pessoas morrer, são entre elas. Mas não é só isso, isso é uma visão muito simples. O traficante... É um sentimento da comunidade. É um sentimento da comunidade, né? Mas o que a gente não pode deixar de pensar? Sem dúvida. O traficante que mata outro traficante, ele vai ter mais poder. Os usuários que estão sendo mortos, eles vão se assustar. Que estão para ser mortos, vão se assustar. O que eles vão fazer? A maioria dessas mortes são por dívidas. E eles, com medo de morrer, vão começar a cometer mais assaltos, cometer mais latrocínio. Para poderem cumprir entre aspas, aquele contrato para não morrer. Exatamente. E isso vira um caos à população. Ou seja, de um lado, pequenos traficantes e usuários não querendo morrer e fazendo absurdos para não morrer e conseguir dinheiro. De outro lado, traficantes cada vez mais poderosos e com mais dinheiro. Isso tornaria a cidade um caos. E o sentimento de muitas pessoas era, se eles estão se matando entre eles, não tem importância. Mas por trás disso tem algo muito mais profundo. E é o que não poderia, em hipótese alguma, Santa Maria ficar refém de criminosos. E criminosos que, infelizmente, a cada tempo que se passava, conseguiam mais dinheiro e mais poder e mais audácia. Não tem dúvida. E dentro desse contexto todo, Daniel, se pega muito um comparativo, evidentemente, com o Rio de Janeiro. Perfeito. E uma outra coisa que acabou colaborando muito também para este comparativo foi o fator do secretário de Segurança do Rio. Durante o ano passado, eu acredito que ele deve ter vindo aqui em Santa Maria umas 3 ou 4 vezes, né? E nós, evidentemente, que aproveitando toda esta experiência dele, do secretário Beltrame, evidentemente que nós tentamos tirar dele, né, algumas informações e alguns modus operandi de como ele estava tratando todo esse problema no Rio de Janeiro, mas aí, Daniel, existe um fator preponderante, que é o seguinte: lá estava se colocando estes postos, né, de unidades pacificadoras, as UPPs, unidades pacificadoras, mas o que tem que ser entendido pelo órgão público, pelo gestor público, é que tão somente a ação policial, ela não resolve por inteiro aquele problema. Atrás da ação policial tem que vir toda uma ação pública em termos de apoio, em termos de cultura, educação, lazer, infraestrutura. Tem que ser feito isso, Daniel, porque a partir do momento em que tu jogas para um problema só a situação polícia, 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 e tu não dá todo esse aporte por trás disso, tu acaba, um grande amigo nosso, que sempre diz isso, que é o delegado Arigoni, o Arigoni diz que é enxugar gelo, e ele tem razão. A partir do momento em que nós começamos a jogar tão somente a polícia para cima de um problema, nós vamos resolver aquele problema sem dúvida nenhuma, mas de forma pontual e temporária. E o que nós queremos? O sonho de toda a comunidade é ter uma vida tranquila, pacífica, ao longo do tempo, e não só naqueles momentos específicos. Exatamente, o secretário tem toda a razão. E nós debatimos isso esse ano, Vargas, né? Qualquer lugar de um país civilizado onde a segurança pública deu certo, eles combateram em 3 fatores, e a polícia é apenas um fator. O problema da criminalidade está longe de ser um problema somente da polícia. Vejam bem, eu sou a favor da polícia, sou a favor de penas mais severas, mas só isso não vai adiantar. E basta ver, tem pessoas que entram e saem da cadeia 8, 9 vezes. Certo. Se não tiver numa primeira etapa políticas públicas, que era o que você estava falando, se não tiver incentivo em escola,
em educação, em creche, em lazer, em esporte, claro que um problema de polícia somente não vai resolver. Então, qualquer lugar que deu certo, tiveram 3 fatores. Primeiro fator, um trabalho, um incentivo em políticas públicas, política de base, que nós estamos falando. Educação, lazer, enfim. Um segundo, aí sim a polícia, uma polícia bem equipada, uma polícia bem paga. Em Santa Maria nós temos muita felicidade em ser uma polícia muito diferenciada, se comparado com o resto do Brasil. É só ver, por exemplo, nos últimos anos, se tem notícia de alguma corrupção na Polícia Civil, na Polícia Federal, aqui em Santa Maria, nenhuma. A Brigada Militar, a grande maioria são policiais exemplares. Nós temos aqui uma polícia diferenciada. Então, Santa Maria, é claro que deveria ter mais policiais, isso é óbvio. Nós temos um problema grave de efetivo. Isso sim, isso deveria ter mais polícia. E uma terceira etapa seria a ressocialização de presos. O preso que sai da cadeia, ele, na maioria das vezes, ele volta ou morre. E basta ver Santa Maria, basta pegar os índices que grande parte desses crimes de homicídio que nós falamos agora, homicídio e latrocínio, foram praticados por presos do regime aberto e semiaberto. Então, aqui em Santa Maria, se não tiver políticas públicas mais eficientes, e aí vai tudo, vai governo do estado, governo federal, prefeitura, mais efetivo para a polícia e um maior índice de ressocialização de apenados, daqui a uns anos, a expectativa para Santa Maria é que ela piore. Só que para fazer isso nós precisamos efetivamente de pessoas competentes, de pessoas que entendam segurança pública e não de... claro, tu olha Brasília, isso depende de muitas coisas. Claro. Da esfera federal, tu olha Brasília e qualquer pessoa que liga a televisão, que ligue a internet, se decepciona com a corrupção, com a falta de comprometimento e por políticos que sequer mal sabem escrever seus nomes. Aí fica muito difícil. Daniel, concordo plenamente com isso e dentro desse fator tenho absoluta certeza de que justamente o momento que nós estamos vivendo agora é um momento de transição ainda governamental, né? Está saindo um governador que permaneceu durante 4 anos no poder e está passando aí o comando para um novo governador. Sem dúvida nenhuma que a comunidade irá cobrar e muito, e nós, como cidadão, nós também como fazendo parte hoje do Legislativo Municipal, sem dúvida nenhuma que nós vamos cobrar e muito a situação do efetivo. Por quê? A situação da Brigada Militar hoje, no estado do Rio Grande do Sul, ela está com uma defasagem muito parecida com a defasagem, com o percentual aqui de Santa Maria, que ela gira de 30% a 40%. É muito alta. Na história da Brigada Militar, tenho absoluta certeza de que estamos vivendo, neste momento, um dos maiores índices de defasagem de efetivo. E aí, Daniel, vem justamente o que tu falaste agora há pouco, que tem que existir, sim, este apoio governamental para que nós possamos ter, no mínimo, uma situação envolvendo um efetivo normal nas ruas, que a comunidade sempre pede o quê? Ela pede que se tenha o efetivo a pé. Porque o efetivo a pé, Daniel, é aquele homem, aquele brigadiano em que tu tens um contato mais aproximado durante a tua rotina, de tu ir para o teu trabalho, tu saindo da escola com teus filhos e tudo mais. Daniel, este assunto eu quero aprofundar um pouco mais contigo já no segundo bloco, tá bem? Perfeito. Bem, o assunto aqui, ele é sem dúvida nenhuma polêmico. Polêmico por quê? Porque nós vamos bater aqui sempre e cobrar muito das autoridades competentes, isto que o doutor Daniel Toneto está falando. Não adianta nós jogarmos tão somente a polícia para cima de alguns problemas, porque não vai resolver ele por inteiro. Temos sim que adotar outras medidas e algumas delas já estão sendo tomadas aqui em Santa Maria, sim, e o doutor Daniel Toneto vai conversar conosco no segundo bloco. Vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, apoio cultural. Uglione Concessionária Chevrolet, nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus,
Revendedor oficial Goodyear, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fatisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fatisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos, é como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Sempre um assunto importante, polêmico, uma informação que você precisa, que você necessita e que você quer. Estamos aqui hoje nos estúdios da TV Santa Maria, canal 19 da NET, com mais um assunto, sim, polêmico e importante para o início de 2015. Estamos entrando no ano número 3 do programa Cidadania e Segurança Pública, com a sua audiência, a sua colaboração e a sua fidelidade conosco. Muito obrigado e sempre desejando que tudo transcorra da melhor forma possível. Estamos hoje aqui com o convidado Dr. Daniel Toneto, advogado criminalista, professor universitário e também faz parte de vários segmentos da sociedade, inclusive agora, no ano que passou, ele fez parte da coordenação da FT de Segurança Pública da ADESM, Agência de Desenvolvimento de Santa Maria. E diga-se de passagem, a ADESM foi e está sendo uma das melhores situações que estão acontecendo em Santa Maria, um grupo de pessoas voluntárias que estão trabalhando sob a batuta do nosso grande amigo Cerro e que coordena de forma muito profissional e competente a ADESM. E ela está dando respostas positivas para a nossa comunidade. Daniel, nós falávamos no final do primeiro bloco a situação envolvendo efetivo. E agora eu tenho absoluta certeza de que entre fevereiro e março deve estar iniciando um novo curso de soldados aqui no Rio Grande do Sul. E eu aproveito esta oportunidade, Daniel, de estar aqui contigo, e tu, como fazes parte também da ADESM, como falei aqui, da FT de Segurança, nós temos que, agora, durante o mês de janeiro e o mês de fevereiro, nós somarmos uma força muito grande com as autoridades civis, autoridades empresariais daqui de Santa Maria, para nós fazermos uma pressão junto ao governo do estado, para nós trazermos um grande número de soldados para serem formados aqui em Santa Maria e nós diminuirmos um pouco essa defasagem de efetivo. Isso nós só vamos conseguir, Daniel, com esta união que tu falaste agora há pouco, falando no primeiro bloco desta união das forças públicas, né, de segurança, Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, enfim, todos os órgãos de segurança, né? A SUSEP, o próprio Judiciário, Promotoria. Então, isso vai ser muito importante, Daniel, e vai ser um dos grandes objetivos e metas a serem cumpridas agora já nesse início de ano. Sem dúvida. Eu sou advogado aqui, você sabe, há muitos anos, dos inativos da Brigada Militar. E deve-se ter hoje mais inativos da Brigada Militar do que policiais militares ativos. Começa já a inverter a balança da... Exatamente. E Santa Maria ela tem uma defasagem muito grande de policiais. E vou repetir, em grande parte a nossa polícia são pessoas extremamente honestas. Só para dar um exemplo, sábado agora teve uma formatura, tu estava lá, Vargas, do curso de Direito,
e tinha 7 ou 8 policiais, mais ou menos isso, um pouco mais, um pouco menos, isso. que estavam se formando, ou seja, são pessoas que passam o dia trabalhando e de noite estudam para se especializar. Essa é a nossa polícia, essa é a cara da nossa polícia aqui, mas nós precisamos de um maior contingente. E o que tu falaste é vital para que entre março e abril a comunidade de Santa Maria se una mais uma vez, as forças de segurança se unam mais uma vez e vão fazer esse tipo de pressão para que se traga mais policiais para Santa Maria. Se debateu muito ano passado a polícia comunitária, mas queriam também tirar policiais do contingente para fazer uma polícia comunitária. Que daí nós iríamos mais uma vez, Daniel, trabalharmos com o famoso cobertor curto, que não iria resolver. Exato. Então nós temos que ter uma polícia comunitária, mas para isso temos que ter mais policiais. Tem que vir mais policiais para Santa Maria. É claro que é uma coisa que é difícil de entender. Se tu vai em Brasília, não menosprezando o tipo de trabalho, mas dizem que um porteiro, e está no portal da Transparência, ganha 10, 12, 13 mil reais. Sim, um porteiro do Congresso. Exato, né? E o sujeito que aperta o botão do elevador. E um policial aqui que arrisca a vida ganha 1.000 e pouco, 2.000 reais. Isso aí é uma piada. Isso aí é uma piada. É uma piada. De dizer que não tem dinheiro, claro que é federal e estadual, mas dizer que não tem dinheiro para trazer mais policiais, por favor, então que se corrijam as injustiças. Porque um país que não tenha segurança, um país que não tem educação, é um país que não tem futuro. E o mesmo exemplo que eu dou de salários ou para professores aqui estaduais. Mesma coisa. Mesma coisa. O salário do professor é uma piada. Um profissional que é a base do país está ganhando tão pouco. É claro que policiais e professores deveriam ganhar muito mais. E se o governo vier com um discurso dizendo que não tem dinheiro, então que se corrijam as injustiças. Apareceu na imprensa que nós temos em torno de 500 mil cargos de confiança na esfera federal. Então que se diminua isso, mas se tragam mais profissionais para a segurança pública e mais profissionais para a educação, que é isso sim é que vai transformar o país, que vai transformar o Brasil num lugar melhor para se viver. Daniel, tu falaste agora há pouco a respeito da formatura, né, do curso de Direito, e nós assistindo, né, nós como telespectador lá do local, o orgulho que nós sentimos naquele dia, nesse último sábado, né, que passou, quando nós víamos o protocolo chamar, né, o nome do nosso soldado. Então, como tu falaste aí, foram 7 ou 8 soldados que se formaram no curso de Direito. Então, o que o Dr. Daniel está falando aqui é justamente a diferenciação que já está existindo nas nossas polícias, né? Há bem pouco tempo, nós não tínhamos tantos e tantos soldados, tanto da área, então, como Polícia Militar, Brigada Militar, e também na esfera da Polícia Civil, enfim, com curso superior. Exato. E isso dá uma qualidade fundamental no atendimento ao público, né? Ao público que está lá na hora do sofrimento, na hora do pedido de socorro, de chegar este profissional de segurança pública e um profissional com curso superior, um profissional que tem um conhecimento muito além daquilo que ele obteve junto à corporação. Então, sem dúvida nenhuma que isso tudo passa e passa sim por uma melhoria salarial. Os governos têm sim que darem prioridades para a segurança pública, darem prioridade para a educação. Parece agora que a nossa presidente da República anunciou aí, agora a semana que passou, que ela daria, nesta gestão, prioridade para a educação. Vamos torcer aqui. Se ela disse, então, que vai dar prioridade para a educação agora, é sinal que não estava dando. Evidente, se vai dar agora, é porque não deu antes. Então, que seja dado e que nós vamos cobrar e cobrarmos muito, sim, de toda essa situação envolvendo para a nossa comunidade ter uma melhor qualidade de vida, Daniel. Porque o que nós observamos, e hoje, Daniel, por volta do meio-dia, eu recebi um grupo de pessoas que estavam me reclamando a respeito do que está acontecendo ali
no parque, esse aqui debaixo, o Parque Itaimbé. O Parque Itaimbé, Daniel, está se tornando um local de extrema dificuldade de convivência, tendo em vista o fluxo de pessoas que estão ali usando droga, né? E os traficantes. Então, nesta semana nós teremos aí uma reunião com o comando da brigada aqui de Santa Maria e vamos solicitar aí, e eu já aproveito esse espaço para nós registrarmos isso e pedirmos para que a comunidade fique atenta ao Parque Itaimbé, principalmente os moradores ao longo do Parque Itaimbé, fiquem atentos e verificando usuários e traficantes naquele local, que liguem para o 190, deem informações, liguem quantas vezes forem necessárias para nós terminarmos com aquele problema ou pelo menos minimizarmos. Daniel, dentro desse aspecto todo de localização desses grupos criminosos, qual o teu diagnóstico diante do que poderá ser feito? Esse é um problema extremamente difícil, né? Em Santa Maria, temos uma realidade diferente. Aqui, graças grande parte à nossa polícia, não se tem facções criminosas perigosas. Não se tem assaltantes de banco, não se tem quadrilhas mais especializadas, que é totalmente diferente de regiões do Brasil e até mesmo do Rio Grande do Sul. Correto. A nossa realidade aqui é muito diferente. Nós tivemos, nos últimos anos, pouquíssimos homicídios de policiais. Teve 3 ou 4 homicídios e um latrocínio. Nós participamos de quase todos os processos acusando. Então aqui é um crime um pouco diferente. Mas até é um crime às vezes mais difícil de combater. Porque basta ver, por exemplo, na Itália, na máfia, na Cosa Nostra, quando prenderam os chefões do crime, praticamente se desmantelou e demorou muito para se reabilitarem. Aqui em Santa Maria se tem notícia, tu prende um traficante, outro dia está a mulher do traficante, prende a mulher do traficante, está o filho e depois o vizinho. Então nós temos diversos grupos aqui em Santa Maria que efetivamente eles cometem muitos crimes. E como tu falou, a solução para isso é um trabalho de base, é a prevenção, é investimento em educação, em saúde, em lazer, para que os novos criminosos não venham a se formar. Porque ninguém nasce, estuda um pouco e quer ir para o crime. Grande parte deles vão pelo meio, por falta de oportunidades. Claro que alguns tiveram oportunidades e vão também, mas sem a menor dúvida. Se tiver, repito mais uma vez, sendo chato, mas repetindo, porque é algo de extrema importância. O que precisa em Santa Maria são escolas, são creches, são hospitais, são quadras de esporte. Isso sim vai fazer do que a médio a longo prazo Santa Maria volte a ser uma cidade segura. Daniel, isso que E é claro, eu não estou dizendo que não deve se prender, pelo contrário, estou dizendo que aquele que cometeu o crime deve se prender. E a nossa lei deveria ser mudada e ser mais severa, mas só isso não vai adiantar. Daniel, na metade do ano, quando nós começamos nesta contagem aí muito grande de homicídios e homicídios e homicídios, essas reuniões que tu falaste no primeiro bloco, nós começamos a fazer, inclusive, em algumas regiões onde estava tendo maior incidência desses homicídios. Era quase que semanalmente. Semanalmente. Então, o que se preocupou justamente nesse momento com as autoridades aqui constituídas na cidade? Era justamente o fator de que o Estado, né, o Estado como um ente genérico, estava oferecendo para esta comunidade para que esse índice pudesse baixar. E não tão somente, aí nós voltamos, e vamos nos tornar repetitivo aqui, sim, nós voltamos a falar que não adianta nós jogarmos a polícia para aquela comunidade e simplesmente achar que isso vai resolver o problema. Mas nós temos que verificar o que aquela comunidade tem de infraestrutura, né? Aquela comunidade, quando aquelas crianças, aqueles jovens saem da escola, o que elas fazem durante o resto do dia, né?
O que o Estado está oferecendo para elas? Vem cá, lá tem um bom local para o esporte, para o lazer, para a cultura, né? Dança, esporte, enfim, muitas e muitas atividades que vão absorver estas crianças e esses adolescentes para que eles tenham um desenvolvimento natural e não sejam aí cooptados pelo tráfico. Então tudo isso, Daniel, tem sim que fazer parte do planejamento estratégico do gestor público. O gestor tem sim que ter esse planejamento e dar uma resposta efetiva para a sua comunidade. Uma coisa que me chamou muita atenção, Vargas, nós estávamos juntos nessas nossas andanças por Santa Maria, para verificar os locais. Sim. Nós conversávamos, eu me recordo quando eu era menino, nos locais que antes tinham campos de futebol, não existiam mais e eram adolescentes menores usando droga. E, mais uma vez, reforça tudo que tu está falando. E basta as pessoas antigas aqui caminharem pela cidade, onde se tinham locais que se tinha esporte, mesmo de forma improvisada. Sim. Hoje não se tem mais. Se tem menores usando droga, se tem nas esquinas pessoas abertas ao público vendendo a droga. No Brasil, a legislação infelizmente não ajuda. Antigamente só existe o ladrão porque tem aquele que compra a mercadoria, o receptador. E só existe o traficante porque tem o usuário. Sem dúvida. E a política no Brasil, a legislação brasileira contra o usuário, ela foi extremamente errada. Ela deveria punir muito mais o usuário. Mas, enfim, a legislação está lá, feita por pessoas e votada por deputados que não tinham a menor noção. A nossa legislação não ajuda, mas nós podíamos sim fazer aqui algo a mais. E basta andar pela cidade e verificar o quanto nas localidades mais pobres falta a presença do Estado. E quanto mais faltar a presença do Estado, mais a população de bem vai pagar. Por quê? Porque vai ter mais crimes, vai ter mais mortes, vai ter mais roubos, vai ter mais estupros. E sempre quem vai pagar são as pessoas de bem. As pessoas de bem. E repito, são a grande parte da população. Santa Maria, mais de 98%, 99% são pessoas de bem, que querem trabalhar, querem criar seus filhos e que, em hipótese alguma, pode ficar refém de uma minoria de menos de 1% de criminosos. Sem dúvida. Daniel, encaminhando para o próximo bloco, eu gostaria que tu fizesse um comentário, e tu como um criminalista, eu assisti um debate, questão de uns 15 dias atrás, e um dos debatedores fazia o seguinte comentário, que a comunidade, a população brasileira, ela reclama muito da legislação, que a legislação é branda, que nós teríamos que mudar a legislação, principalmente nessas áreas aí que nos agridem mais, o homicídio, essa situação envolvendo o crime de trânsito, enfim, a legislação como um todo. E aí veio o que eu quero te falar agora para nós sairmos desse bloco e irmos para o terceiro. Ele disse o seguinte, que nós somos culpados. A comunidade é culpada. Por quê? Porque quem é que faz a legislação? São os deputados, né? O poder legislativo. E aí, a partir disso, se tem uma grande surpresa que passamos agora, durante o ano de 2014, por uma nova eleição. E o que se viu? A grande maioria desses deputados foram reeleitos. Então, se foram reeleitos, a comunidade aprova o que eles estão fazendo. Então, a comunidade, nesse momento, ela não pode reclamar de que tem que trocar a legislação, porque esses legisladores, esses deputados, estão lá e são os mesmos há anos, anos e anos. Eu vou encaminhar esse assunto contigo para o outro bloco. Bem, vamos fazer aqui um breve intervalo e vamos já encaminhar o nosso programa para o terceiro e último bloco. Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, apoio cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus.
Revendedor oficial Goodyear, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fatisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fatisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos, é como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Centro de Valorização da Vida Bom Dia? Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Estamos retornando com o terceiro e último bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje, conversando aqui com o Dr. Daniel Toneto sobre os vários problemas atinentes à segurança pública e principalmente à área criminal. Santa Maria viveu durante o ano de 2014 alguns índices que bateram recordes, por exemplo, a situação do homicídio, problemas envolvendo o número de efetivo da Brigada Militar, efetivo da Polícia Civil, enfim, vários problemas. E que nós esperamos e temos uma grande esperança de que o 2015, que se inicia agora, tragam boas informações, tragam boas novidades para a área de segurança pública aqui da nossa cidade. Daniel, dentro desse fator todo, que eu encerrei o segundo bloco, essa parte de legislação, qual a ideia, tu como um advogado criminalista, e que também, evidentemente, tem faz essa crítica a respeito de penas brandas e da legislação não ser tão contundente em alguns aspectos. O que nós poderíamos fazer como comunidade para tentarmos mudar tudo isso? Tu falaste muito bem sobre os deputados serem reeleitos. Eu vou dar 2 exemplos que eu vi esse ano, em 2014, de 2 países da América do Sul, como a importância da educação. Eu estive no Chile, estive também na Venezuela em 2014. Se pegar 15 anos atrás, o Chile era um país numa decadência e a Venezuela um país em ascensão muito rico por causa do petróleo. Mas enfim, atualmente eu andava pelas ruas do Chile sem nenhum problema de assalto. O que aconteceu lá? Eles investiram na educação. Investindo na educação, teve um povo mais culto. Tendo um povo mais culto, diminuiu a corrupção. E na Venezuela foi totalmente o contrário. Era muito difícil sair à rua por causa dos assaltos, porque nos últimos 15 anos teve políticas populistas que, logicamente, não investiram em educação. Foi uma farra só, foi uma política com muita corrupção, e hoje basta ligar o noticiário para ver como está a Venezuela. Então, não é que o povo acha que está bom, que um povo que não tem cultura, basta pequenos favores para achar que está bom. Uhum. E daí, logicamente, um país que se afunda. E basta ver exemplos de países vizinhos, um que deu certo e o outro que não deu certo. Agora, que caminho que o Brasil vai é muito difícil. E basta ver que políticos demasiadamente corruptos foram reeleitos. É claro que se nós tivéssemos um país mais culto, eles não seriam reeleitos. Mas aí deve-se investir em educação. E eu pergunto, será que essas pessoas querem um país mais culto? Eu acho que não. Então é muito difícil uma mudança. Uhum. Muito difícil uma mudança. Porque se faz essa cobrança muito contundente, Daniel, principalmente a comunidade que ela é lesada. A partir do momento em que ela está sendo lesada,
pela área aí do assalto, seja ele do roubo ou do furto, enfim, e ela enxerga, e ela presencia o policial militar realizando a prisão, né? Realiza a prisão, era aquilo que ela mais esperava no momento. Olha, aquele sujeito lá me assaltou e ele está sendo preso. E o policial leva esse bandido para a delegacia, e aí existe aquela famosa regra que diz que o bandido sai da delegacia antes do policial. Isto, Daniel, nos causa e sempre nos causou, eu oriundo desta área, em que a comunidade sempre reclamou isso para mim, nos causa uma desmotivação. E aí se vai de repente dizer, a Polícia Civil que soltou. Não foi a Polícia Civil que soltou, e sim foi a legislação que está ali, a lei que prevê tudo isso, faz com que o bandido realmente, em muitas vezes, evidentemente que isso aí não é regra e nem é rotina, evidente, que ele saia da delegacia antes do policial, mas que isso tem que ser invertido, tem. Sem dúvida. Até nós vimos um exemplo do secretário Beltrame. Ele falou sobre um homicídio que teve horrível no Rio de Janeiro. Passaram-se 3, 4 anos, a pessoa já tinha sido condenada, adivinha quem estava lá? Aquele bandido, e cometendo outro crime. Então é vital também que mude a legislação, que seja uma legislação muito mais severa. É claro que só isso não vai resolver, mas é um começo. Sim, sim. Entre o bandido estar preso e estar solto, é melhor estar preso. Mas para isso tem que ter uma legislação mais severa. É claro que vir uma lei mais severa da noite para o dia não vai resolver todos esses problemas. Tu falava sobre políticos. Em dezembro do ano passado eu estive em São Luís do Maranhão e fui conhecer o interior do Maranhão. E aí tu vê o que é um povo sem base alguma. Uma miséria tremenda. Colégios que dificilmente tu acreditaria que são colégios, só vendo para crer. E é claro que qualquer político que chega lá e dá qualquer favor, ele é reeleito. Que não tem nada, quem ganha um pouco é muito. E por isso que são reeleitos. Então eu não concordo com esse jurista que diz que a culpa é do povo. A culpa é da falta da educação para o povo. Que no momento que o povo tiver educação, tiver saúde, certamente ele não vai escolher esse tipo de político. Que na realidade, então, tu estás falando que o povo, não tendo esse conhecimento... Ele vai votar naquele que der qualquer favor. E daí vai ser sempre essa política e só vai piorar mais. Correto. E basta, como nós conversávamos, basta ver o que aconteceu aqui, vai aqui no Chile e na Venezuela. Exato. E basta ver que a realidade é essa. Sim. Daniel, no final do ano de 2014, nós tivemos uma vitória e uma felicidade muito grande, e eu tenho absoluta certeza que tu fostes um dos grandes protagonistas disso, porque nós tomamos conhecimento que, pelo fato de tu estás coordenando a segurança pública no fórum da segurança dentro da DESME, nós solicitamos que tu fosse até a prefeitura, e nós, como a DESME, nós pedimos e muito a reativação do GGIM, né, que é o Gabinete de Gestão Integrada da Prefeitura Municipal. E nós tivemos então aí, eu tenho absoluta certeza que uma grande vitória de todo o grupo, de nós termos aí essa reativação. E um dos assuntos polêmicos que surgiu com essa boa vontade do nosso prefeito César Schirmer de reativar o GGIM, nós já tivemos então aí um embate muito forte a respeito das pichações. Qual o diagnóstico que tu fazes a respeito deste problema grave que existe em Santa Maria? Porque está transformando a nossa cidade num lixo, que são esses pichadores, que são bandidos, são delinquentes que estão sujando a nossa cidade e que está sendo debatido junto ao GGIM. De fato, o prefeito Schirmer, eu conversei com ele, e diga-se de passagem, ele honrou com a sua palavra. Isso é um grande mérito, ele efetivamente honrou com a palavra. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. E foi um dos principais debates, foi até a criação de um centro integrado de comando. Exatamente, outro fator importantíssimo. Exato, discutido. Que as forças de segurança pública ficariam reunidas num determinado local, com câmaras ao vivo, nos principais locais da cidade.
E outro fator muito importante foi sobre as pichações. E chegou um ponto que toda a comunidade, dá para ver que não aguenta mais. Certo. A falta de respeito foi tão grande que no Gabinete de Gestão Integrada Municipal, onde todas as forças de segurança pública estiveram reunidas, e a imprensa noticiou no outro dia que iam combater as pichações, imagine os senhores o que aconteceu. Os pichadores, provocando as autoridades, foram lá e picharam o Gabinete de Gestão Integrada. No local onde nós estávamos reunidos. Exato. Em outra oportunidade, foram na casa de um comandante de um determinado órgão de segurança pública, nosso amigo, e picharam com palavras ofensivas à polícia. Certo. Picharam igrejas, escolas, e, enfim, o que nos preocupa muito é que nós tivemos notícia, Vargas, né? Relatamos até para o Poder Judiciário que existiam pessoas se armando para combater esses grupos, é o que a gente teme, que não quer que... Essa é uma grande preocupação, É uma grande preocupação que a gente já sabe de casos de violência contra os pichadores. E tivemos relatos ainda piores que a gente teme muito que aconteça. Mas o que nós estamos planejando é uma força conjunta da comunidade, com todas as forças de segurança mais uma vez, para combater essas pichações e também dar a oportunidade desses pichadores ter um lugar para eles se especializar. Eu me recordo que eu vi num local na Espanha em que a cidade era muito pichada, a cidade estava suja, e eles fizeram um local para os pichadores, dando curso para eles se especializarem, chamado, me fala em memória, o grafite. Grafite. E o que aconteceu naquela cidade? Os próprios pichadores começaram a se policiar para que não sujasse a cidade, transformaram aquilo, aí sim transformaram em arte, não no que está Santa Maria hoje. Então é preciso esse combate, que toda a população denuncie. Lógico que não vá fazer o direito com as próprias mãos. Isso ninguém quer. Quer que denuncie, mas ao mesmo tempo nós estamos nos unindo para buscar uma solução também, para que busque esse grupo de pichadores e dê um curso, dê um local específico para eles, aí sim transformar isso em arte. Porque, convenhamos, toda a população, com exceção desse grupo mínimo de pichadores que já estão identificados, ninguém aguenta mais, a cidade está horrível. Uma colega minha de faculdade que está morando fora do país esteve aqui em dezembro e ela se impressionou com o que está a cidade está suja. Nós viajávamos, acho que em Santa Cruz, né, Vargas? Santa Cruz. Nós olhávamos, não tinha uma pichação. Aqui, a 150 quilômetros de distância, né? Uma cidade limpa, bonita, bem cuidada, sem nenhuma pichação. Semana passada, nós estávamos na Argentina, olhávamos para lá, não tinha nada de pichação. Né? E aqui está esse caos. Então, a gente pede para a população que denuncie. Até o delegado Sandro já deu uma entrevista. Correto. Que tirem fotos, vão à delegacia, denunciem. Porque do jeito que está, é claro que não pode ficar. Daniel, eu chamo a atenção desta observação feita pelo delegado Sandro Meiners a respeito de que, se vocês observarem, os pichadores, todos eles têm uma grafia própria, que é uma marca registrada. Então, o que nós orientamos a comunidade através do delegado e através da Brigada Militar? A sua casa sendo pichada, seu prédio sendo pichado, ou qualquer órgão público sendo pichado, danificado, o que se deve fazer imediatamente? Tirar uma foto deste local e fazer registro policial. Por quê? A partir do momento em que isso estiver registrado junto à Polícia Civil, no momento da investigação, isso vai colaborar dentro do processo para a identificação deste grupo. E quando este grupo for identificado e preso, a autoridade policial e a autoridade judiciária vão apresentar as provas. Olha, vocês picharam aqui a casa A, B, C, D. Então, não vamos deixar isso de graça. Vamos tirar foto. Hoje nós temos uma facilidade muito grande, Daniel, de nós registrarmos. Qualquer celular hoje tira uma foto, tirem a foto, levem essa foto até a delegacia e façam o registro. É desta forma que nós vamos combater este problema grave que está acontecendo aqui em Santa Maria de pichações. Virou um deboche. Teve um local que colocaram lá
tu pinta eu picho, vamos ver quem tem mais tinta. E quem tem mais tinta? Quando picharam o GGM, depois da nossa reunião, o delegado Cordenuso me ligou, eu até no primeiro momento achei que ele estava brincando, mas foi o maior deboche. Então assim, e o que se vê muito, talvez a comunidade não tenha conhecimento disso, mas o que nós estamos detectando, as autoridades policiais estão detectando, que uma grande maioria desses pichadores, eles têm uma bagagem cultural muito grande. São estudantes universitários, inclusive professor universitário. Parece inacreditável, mas é verdade. Então, nós temos que combater essas mentes que estão doentes. Não tem outra explicação para ser dada. São mentes doentes e que nós temos que combater com cadeia. Tem que botar essa gente na cadeia, sim. Daniel, para nós fazermos aqui o nosso fecho do nosso programa, quais as perspectivas para 2015? Porque nós temos aí, então, a DESME, né? Voltando, então, agora às nossas reuniões periódicas, e temos aí o GGIM também em atividade. Então, são 2 órgãos importantíssimos, né? 2 setores importantíssimos para nós planejarmos e colocarmos em prática algumas coisas boas aí para 2015? Exato. Agora, só para fazer um elogio ao presidente Wilson Cerro, da DESME, uma pessoa extraordinária. Sem dúvida, o Cerro é um diferencial. É diferencial. Nós conversávamos dia 2 de janeiro, agora na sexta-feira, e traçamos estratégias para 2015. E tem muitas coisas para se fazer, como, por exemplo, implementar o centro de comando integrado entre as forças de segurança pública, com um vídeo monitoramento, uma polícia comunitária, mas que venha policiais para isso, um maior número de contingente das nossas polícias também, o combate às pichações, e a nossa grande preocupação com o que está fomentando esses grupos que estão tentando combater, que nós não podemos também deixar se criar. E principalmente que esse grupo se mantenha unido em 2015, todos os grupos de segurança pública com o respaldo do Poder Judiciário. Essas são as principais metas para 2015 e, é claro, sempre focando em combater o número de homicídios, latrocínios, os crimes cometidos pelo regime aberto e semiaberto e o tráfico de drogas. Então é um desafio muito grande. Então tem um trabalho muito grande para 2015, né, Exatamente. Daniel? Até eu gostaria de elogiar o trabalho exemplar que a SUSEP fez em 2014, a Polícia Federal através do delegado Getúlio, a Brigada Militar, o Coronel Jaime, o Coronel Cardoso, o Major Bastianello, que fizeram um trabalho exemplar, e todos os outros policiais, e também a Polícia Civil, o exemplar trabalho que fez o Marcelo Arigoni, o Sandro, o delegado Firmino, dentre outros delegados, não vou citar todos aqui. Todas as delegacias nossas aí, especializadas. Exato. Que efetivamente fizeram um trabalho exemplar, a delegada Débora, enfim, todos eles. Dando respostas à comunidade. Exato. Se não fosse essas pessoas, certamente Santa Maria teria encerrado o ano de 2014 como a nossa grande preocupação que tu falaste, né, Vargas? Nós teríamos, se não fosse essas pessoas, se todas as suas equipes, com muito mais de 100 homicídios. Sem dúvida. Então, Santa Maria, ela ainda tem segurança graças a esses profissionais. Que são exemplares nesse aspecto, Daniel, porque nós falamos aqui muitas vezes a falta do efetivo e quando nós falamos em falta de efetivo, sem dúvida nenhuma que existe um desdobramento do policiamento aí na rua. Então, aquele soldado que poderia ter uma carga bem menor de trabalho e de responsabilidade, ela está dobrada ou triplicada. Então, quando nós vemos aí o nosso soldado correndo para cima e para baixo, ele está sim se desdobrando para poder fazer aí com que esta falta de efetivo seja minimizada. Daniel, eu agradeço mais uma vez aqui a tua sempre presença no nosso programa e dizer que sempre que houver necessidade nós vamos lá te buscar para que novamente tu volte aqui a conversar conosco na TV Santa Maria. É sempre importante o teu conhecimento, a tua ajuda que tu estás dando para a sociedade santamariense. E eu coloco aqui essa observação, né? E digo como testemunho que tu és um cidadão exemplar para nós. Por quê?
porque tu poderias nesse momento estar somente preocupado com a tua vida profissional, mas tu estás se doando um pouco do teu tempo para a comunidade, né, de forma voluntária. Então fica aqui o nosso abraço e o nosso reconhecimento pela forma como tu vens agindo, como agiu durante todo o ano de 2014, e nós esperamos que tu esteja muito conosco durante 2015 e que tu continues, né, sendo esse cidadão que se doa um pouco para a sua comunidade, para que faça Santa Maria, a cidade onde nós moramos, a cidade do nosso coração, ser melhor para nós vivermos aqui em sociedade, enfim, em comunidade, todos de mãos dadas aí, unidos, em prol aí de um objetivo em comum, que é a nossa harmonia, tranquilidade e a boa vivência e convivência. Muito obrigado, Daniel. Vargas. Eu acho que isso é o que todas as pessoas de bem querem, é ter uma cidade melhor, uma Santa Maria melhor, e é para isso que nós vamos lutar. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Bem, desta forma, nós encerramos mais esta edição do Cidadania e Segurança Pública. Não esquecendo aqui de desejar a todos que nos acompanharam ao longo de 2014 e hoje já vivendo o novo ano, 2015, que seja muito melhor, que seja abençoado, que todos nós estejamos unidos, como disse agora para o doutor Daniel Toneto, de mãos dadas, mais fraternos, mais unidos, que nós possamos nos comunicar mais, né? Eu sempre digo aqui, e eu quero repetir aqui agora, no primeiro programa do ano, você, o senhor, a senhora que está nos assistindo, já disse hoje, eu te amo para alguém? Já disse eu te amo para a tua esposa, para o teu pai, para a tua mãe, para os teus filhos? Esta é uma palavra mágica. O abraço e dizer eu te amo. É uma oportunidade ímpar. Desta forma, nós estamos encerrando aqui, agradecendo a sua presença, a sua audiência e não esquecendo, os nossos programas vão ao ar todas as terças-feiras, às 21h15, e depois com mais 3 repetições durante a semana. Quinta-feira, 19h15. Sexta-feira, 23h. E no domingo, 20h30. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar sempre conosco. Uma boa semana para todos, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá! Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fatisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, Direito e Ciências Contábeis. Fatisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos, é como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br.